Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa primeira aula relacionada aos modelos atômicos. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre o início da teoria atômica e também sobre os 4 modelos clássicos que a gente tem para representar o átomo. Bom, para a gente poder estudar modelos atômicos, a gente tem que voltar lá na Grécia Antiga, onde Aristóteles iniciou com a preocupação na constituição da matéria, ou seja, ele começou a olhar para as substâncias e se preocupar o que formavam essas substâncias, de onde vinham as substâncias, do que eram feitas essas substâncias. E aí, ele desenvolveu a teoria dos 4 elementos, onde a gente teria o elemento terra, fogo, água e ar. E tudo que existia era formado pela combinação desses 4 elementos e também de algumas situações. Então, o que fazia a transição da água para o ar e vice-versa era a condição de ser úmido. O que fazia a transição entre o ar e o fogo e vice-versa era o quente. O que fazia a transição entre o fogo e a terra era o seco, e o que fazia a transição entre a terra e a água era o frio. Então, a partir desses 4 elementos e também das 4 possibilidades que a gente tinha, ele conseguia explicar, naquela época, a existência de todas as substâncias. Porém, essa foi uma teoria que não se sustentou durante muito tempo. E aí, por volta de 460 a 379 a.C., a gente teve a origem da teoria atômica propriamente dita. Também na Grécia Antiga, um filósofo chamado Demócrito, ele olhou para uma pedra e pensou: qual é a menor porção que eu consigo dividir essa pedra? Então, ele fez o teste. Ele começou a quebrar, até chegar na menor porção possível para aquela pedra. E aí, ele deu o nome dessa menor porção possível de átomo. Átomo, a palavra significa não divisível. E isso quebrou a ideia dos 4 elementos que Aristóteles tinha proposto. Por quê? Ao invés de termos a ideia da combinação de apenas 4 elementos, a gente passa para a ideia de átomos de substância. Então, a gente tem um átomo de pedra, um átomo de madeira, um átomo de água. A gente começa a olhar para as substâncias e dizer que a menor porção que eu consigo ter daquela substância vai ser um átomo dela. Essa teoria ela foi sustentada durante muitos anos. E aí, em 1808, a gente tem o primeiro modelo atômico efetivo, que teve sua origem com Dalton. Dalton propôs que toda a matéria era composta de partículas fundamentais, os átomos. Então, o nome átomo permanece. Essas partículas, elas eram muito pequenas, esféricas, maciças, indestrutíveis e indivisíveis. Todos os elementos químicos, eles são caracterizados por seus átomos, e o átomo de um determinado elemento é sempre idêntico a outro. Se a gente tem átomos diferentes, temos também elementos químicos diferentes. E por último, ele também disse que as transformações químicas consistem em uma combinação, separação ou rearranjo de átomos. Então, para Dalton, os átomos eram como pequenas bolinhas, esferas, que eram completamente maciças e indivisíveis. Então, um átomo de um elemento X, ele teria uma determinada característica, como aqui, por exemplo, está representado por uma bolinha menor na cor vermelha. Um átomo de um elemento Y deve ser diferente do átomo do elemento X. Então, ele tem que ter um tamanho diferente e uma característica diferente, que aqui está representado pela coloração verde. Quando a gente forma uma substância que é composta do elemento X e do elemento Y, a gente vai ter a união desses átomos para formar um composto químico. Esse modelo, ele ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Então,
Por que bola de bilhar? Porque a bola de bilhar, que é o mesmo que uma bola de sinuca, ela é uma esfera maciça. Então, a gente faz essa associação para o modelo atômico de Dalton. Então, a representação do átomo, segundo Dalton, ela levou sempre o modelo esférico em consideração. Então, a gente tem aqui alguns elementos químicos da época. O hidrogênio, ele era representado como uma esfera com uma bolinha dentro. O azoto, que depois foi chamado, renomeado de nitrogênio, era com um tracinho. O carbono era dessa forma, o oxigênio dessa forma. Então, aqui a gente tem os elementos que eram considerados na época, lá em 1808. A gente pode perceber aqui que temos alguns elementos que, na verdade, não são elementos químicos, como, por exemplo, a cal, que a gente hoje em dia sabe que é uma substância, a soda, a barita. Então, naquela época, algumas coisas que hoje sabemos que são formadas de mais de um elemento eram chamadas de elemento químico, porque a gente não tinha conhecimento científico suficiente para tirar essa diferença. Então, quando a gente formava um composto químico pelo modelo atômico de Dalton, por exemplo, a água. A água é a união de hidrogênio e oxigênio. Então, a gente tem a esfera que representa o hidrogênio ligada na esfera que representa o oxigênio. Se a gente tem ácido carbônico, é oxigênio com carbono e assim por diante, tá certo? Lembrando que essas representações aqui são para o conhecimento que a gente tinha em 1808. Hoje em dia, a gente sabe que estes compostos aqui, eles não são representados desta forma. 89 anos mais tarde, Thomson apresentou um modelo dele, conseguindo provar que o átomo não era indivisível. Ele utilizou uma aparelhagem denominada de tubo de raios catódicos, ou ampola de Crookes. Aqui a gente tem o link para o vídeo da experiência de Thomson. E esse tubo de raios catódicos, ele era constituído de um tubo de vidro que tinha uma pequena quantidade de gás dentro. Esse tubo de vidro ele era ligado por 2 eletrodos a uma fonte elétrica, ou seja, ele era ligado na eletricidade. Quando o circuito era ligado, aparecia um feixe de raios provenientes do lado negativo dessa ampola, que se dirigia para o lado positivo. E ele denominou esses raios, essas luzes que eram emitidas, como raios catódicos. Então, se a gente olhar aqui como era a ampola, como era o tubo de raios catódicos, a gente tinha o polo negativo e o polo positivo. Quando a corrente elétrica era ligada nesses polos, ele emitia uma luz, que aqui está representada pela luz azul. Quando essa luz, esse feixe de raios catódicos, era submetido a um ímã, ou seja, ele passava um ímã ou na parte de cima ou na parte de baixo, ele observou que essa luz era desviada, indo sempre na direção da placa carregada positivamente. Ou seja, se a gente lembrar que o ímã, a gente tem sempre polo positivo atraindo polo negativo, se o feixe sempre ia para o polo positivo, isso significa que ele tinha que ter carga negativa. Outro ponto importante é que ele fez essa experiência trocando o gás dentro da ampola e acontecia o mesmo resultado, ou seja, essas cargas positivas elas estavam presentes em qualquer matéria. Desse modo, ele provou que o átomo não era indivisível, porque essas partículas tinham que estar no átomo, já que essas partículas vinham do gás que estava lá dentro, e o gás tem que ser formado de átomos, e ele acabou dando o nome dessas partículas de elétrons, que passam a ser a parte negativa em um átomo. Então, pela separação da radiação, ele chegou à seguinte conclusão: o átomo ele tem que ser ainda uma esfera e ainda maciça, então mantendo essas características do modelo de Dalton, só que essa esfera maciça ela será composta de uma massa positiva
com pequenas cargas negativas espalhadas nessa massa. Por que a gente tem que ter a massa positiva? Porque a gente tem que manter a neutralidade do átomo como um todo. Então, se eu tenho cargas negativas espalhadas nele, alguma coisa tem que ser positiva para que no total, positivo com negativo, dê zero. Este modelo ficou conhecido como pudim de passas, por ter uma aparência onde você tem uma massa com algumas coisas pequenas espalhadas nele. Seguindo cronologicamente os modelos atômicos, 14 anos depois, nós tivemos a apresentação do modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford, ele levou em consideração que, no final do século XIX, uma nova partícula subatômica foi descoberta e chamada de próton. O próton possui massa 1836 vezes maior que a massa do elétron, porém com carga positiva. Essa descoberta foi feita antes de Rutherford propor o modelo dele. Aí, em 1911, para verificar se os átomos eram maciços, Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com pequenas partículas de carga elétrica positiva, denominadas partículas alfa, que eram emitidas por um material radioativo. Como era o experimento de Rutherford? Ele colocou dentro de uma caixa feita de chumbo, que possuía apenas um orifício pequeno de saída, essa fonte radioativa, que iria emitir partículas alfa. Então, as partículas alfa, que tinham carga positiva, sairiam por esse orifício da caixa e atingiriam uma lâmina de ouro que estava a uma determinada distância. Para poder identificar o que estava ocorrendo, já que nós não somos capazes de enxergar partículas radioativas, ele colocou um filme fotográfico em volta desta lâmina de ouro. Por quê? Quando ele revelasse esse filme fotográfico, ele iria ver onde houve marcação, ou seja, identificando onde as partículas radioativas teriam batido. E aí, após deixar essa lâmina de ouro ser bombardeada por partículas radioativas durante um tempo, ele revelou o filme fotográfico. E o que ele observou? Primeiro, a maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios. Qual foi a conclusão que ele teve a partir disso? A maior parte do átomo deve ser vazia. E nesse espaço vazio, que ele deu o nome de eletrosfera, devem estar localizados os elétrons. Segunda observação, poucas partículas alfa, uma em cada 20.000, não atravessavam a lâmina, ou seja, batiam na lâmina de ouro e voltavam. E aí a conclusão dele foi: deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a sua massa, que ele deu o nome de núcleo. Terceira observação, algumas partículas alfa sofriam desvio de trajetória ao atravessar a lâmina, ou seja, passavam pela lâmina, porém não seguiam em linha reta, desviavam para um lado ou para outro. Então, ele chegou à conclusão que o núcleo do átomo deve ser positivo, o que provoca uma repulsão nas partículas alfa, que também são positivas. Para a gente poder visualizar isso um pouquinho melhor, a gente pode montar esse esquema aqui. Se a gente considerar que a lâmina de ouro é feita de átomos, ou seja, seguindo o modelo de Thomson, ela teria que ser feita dos átomos todos grudadinhos, porque a gente está no estado sólido. E no estado sólido, as partículas estão todas muito próximas umas das outras. Então, a partícula alfa vem, se ela passa pela região vazia do átomo, ela vai seguir direto. Se ela bate diretamente no núcleo do átomo, ela vai se desviar. E se ela passa próximo ao núcleo, mas não bate diretamente, ela vai sofrer um desvio, porém ainda irá atravessar a lâmina de ouro. Então, o Rutherford modificou o modelo de Thomson da seguinte maneira. Ele supôs que o átomo ele seria esférico ainda,
com um pequeno núcleo rodeado por um grande volume no qual os elétrons estariam espalhados. Então, essa parte aqui externa ao núcleo seria onde ficariam os elétrons espalhados de forma aleatória. Então, o átomo ele passa a ser uma estrutura praticamente vazia e não uma esfera maciça, constituída de um núcleo muito pequeno com carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo, e elétrons com carga negativa localizado na eletrosfera e movendo-se em volta deste núcleo. O átomo seria, então, um sistema semelhante ao sistema solar, ou seja, o átomo de Rutherford ele tem um modelo planetário, onde o núcleo do átomo seria como o Sol no sistema solar e os elétrons fariam o papel dos planetas, girando ao redor deste núcleo. No entanto, o modelo atômico de Rutherford tinha alguns problemas que foram solucionados em 1913 por Niels Bohr. O Bohr era aluno de Rutherford, então trabalhava com ele, tinha acompanhado a proposta do modelo de Rutherford e resolveu fazer algumas novas experiências para tentar consertar os problemas do modelo de seu professor. Qual foi a proposta de Bohr? Bohr propôs que os elétrons continuariam se movimentando ao redor do núcleo, porém, ao invés de uma movimentação aleatória, os elétrons se movimentariam em órbitas circulares, chamadas de camadas ou níveis. E esses níveis possuíam valores de energia fixa. Os elétrons nunca iriam permanecer entre um nível e outro, porém, eles podiam passar, ou seja, pular de um nível para outro, desde que de um nível de energia menor para um nível maior, se eles adquirissem quantidade de energia suficiente. E neste caso, a gente dizia que o elétron havia sido excitado. Esses elétrons, eles não permanecem excitados, e quando eles retornam ao seu nível de origem, ou seja, ao seu nível inicial, eles liberam energia sob a forma de luz. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos observar aqui uma figura. Aqui na figura a gente tem um elétron simbolizado aqui pela bolinha vermelha, que vai receber uma energia externa e ser excitado para um nível maior, ou seja, para a próxima camada, ou seja, para uma camada mais externa. Quando ele recebe essa energia, ele vai para essa camada mais externa e vira um elétron excitado. Porém, ele não pode permanecer assim. O elétron quer voltar para o seu nível de origem. E quando ele retorna, ele vai liberar esta energia com a forma de luz. Essa energia adquirida para o elétron pular para outro nível, a gente diz que é uma energia quantizada. O que significa a palavra quantizada? A palavra quantizada, ela deriva da física quântica, que significa valores fixos de energia. Então, o elétron, ele não vai receber a energia gradativamente. É como se ele sofresse uma pancada de energia. E quando ele recebe essa pancada, ele pula para outro nível de energia ou camada de energia. E aí, ao retornar, ele devolve essa energia recebida sob a forma de luz. Então, todo elétron excitado, ele vai receber uma quantidade fixa de energia, uma quantidade quantizada, tá certo? Dependendo da transição que o elétron faz, ou seja, dependendo de para qual nível o elétron vai e, consequentemente, de qual retorno que ele irá fazer, ele vai emitir cores diferentes no que a gente chama de espectro de linhas, que é o resultado dessa transição eletrônica que o elétron faz. Então, a gente tem diversas camadas em um átomo que podem receber nomes, que a gente vai estudar isso mais a fundo posteriormente. Se o elétron, por exemplo, retorna do segundo nível para o primeiro, ele vai emitir uma cor
vermelha. Se ele retorna do terceiro nível para o primeiro, ele emite uma cor amarela. Do quarto nível para o primeiro, uma cor azul. Essas cores, elas não são fixas, elas vão ser específicas para cada elemento químico. Então, a gente tem aqui apenas um exemplo, tá certo? Então, dependendo de qual a transição eletrônica, dependendo de qual a transição que o elétron faz, ele emite cores diferentes. E essas cores, a frequência delas aumenta de acordo com a distância que o elétron está retornando. Então, se ele vai para um nível muito longe, ele vai emitir cores que têm uma frequência maior, tonalidades de cores numa frequência maior. Se ele está vindo de um nível mais próximo, a frequência daquela cor é um pouquinho menor, tá certo? O modelo atômico de Bohr pode ser aplicado em diversos tipos de situação. Por exemplo, o teste de chama, que é muito utilizado em laboratório para identificar substâncias sólidas. Você coloca fogo em um determinado sólido e, dependendo da cor que ele produzir, ele vai identificar a presença de um determinado metal na sua composição. Fogos de artifício. A coloração do fogo de artifício depende do metal utilizado na sua formação, no seu preparo. Então, se eu quero fogos na cor vermelha, geralmente eu uso átomos de lítio, porque na hora da transição eletrônica vão dar como resultado a coloração vermelha. Se eu quero a coloração azul esverdeada, eu uso cobre. Então, todas as transições, dependendo da cor que elas produzem, eu posso aplicar isso em algumas situações do nosso dia a dia. Letreiros luminosos também são resultado de transição eletrônica. E as teclas e ponteiros fosforescentes, que também são resultado deste modelo atômico de Bohr. Em 1932, a gente teve a descoberta do nêutron, que é uma partícula atômica que não possui carga elétrica. Então, a partir da descoberta do nêutron, a gente tem uma nova formulação do modelo atômico de Bohr. Os nêutrons, eles ficam no núcleo junto com os prótons. E aí, o modelo atômico de Bohr passa a ser: dentro do núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons, prótons com carga positiva e nêutrons sem carga elétrica, e na parte da eletrosfera, girando ao redor desse núcleo, nós temos os elétrons, que são as partículas de carga negativa do átomo. De maneira resumida, a gente pode colocar os modelos da seguinte forma: modelo de Dalton, em 1808, é o modelo da bola de bilhar, esfera maciça, indivisível e indestrutível. 1897, modelo de Thomson, modelo do pudim de passas, uma massa positiva com partículas negativas espalhadas nessa massa, mantendo ainda a característica da esfera maciça. 1911, modelo atômico de Rutherford, núcleo muito pequeno, onde se localizam os prótons, com os elétrons girando de forma aleatória ao redor deste núcleo. E modelo de Bohr, 1913, que, a partir da adição dos nêutrons, tem núcleo formado por prótons e nêutrons muito pequeno e eletrosfera com os elétrons girando em níveis ou órbitas fixas de energia, onde a gente pode ter a possibilidade de transições eletrônicas caso este átomo receba energia externa. Tá certo, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!